Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E nesse momento, nós vamos iniciar da melhor maneira possível, ou seja, com a oração como de costume. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de podermos estar sempre em contato contigo. Senhor Deus, esse privilégio de estar em conexão com o céu e conexão com o Criador de todo o universo. Nesse momento, vem estar conduzindo a nossa conversa, Senhor, para que nós possamos falar, Senhor, de acordo com a tua iluminação e que a tua palavra venha a prevalecer. Isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E o título do episódio de hoje é Lições do pós-exílio, exortações de Ageu. O livro de Ageu a gente utiliza pouco em relação a pregações, em relação a palestras, em relação a estudos em geral. Percebe que o livro do profeta Ageu ele é deixado um pouco de lado. Eu mesmo só lembro de ter visto uma exposição do livro de Ageu. Eu acredito que você, ouvinte, se ouviu, deve ter ouvido poucas exposições desse livro. Porém, nós podemos tirar lições preciosíssimas para nossas vidas. Mas antes de analisar o livro em si, a proposta, as exortações do profeta Ageu, nós precisamos entender todo o cenário em que se encontrava. E uma forma da gente entender todo esse cenário é a gente olhando para os livros que o antecederam. Vamos iniciar pelo livro de Lamentações. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, tem algumas características peculiares. O livro de Lamentações foi escrito no período do exílio do povo de Israel. Depois de uma série de 3 invasões devastadoras, os babilônios, sob a liderança do rei Nabucodonosor, despiram Judá de sua riqueza e também de sua população. Essa história é bem conhecida, o período em que o povo de Israel foi para o exílio, inclusive pegando um gancho com o episódio anterior, quando a gente falou sobre idolatria e mencionamos um pouco sobre essa questão de que a idolatria destruiu o povo de Israel. E de fato, depois de vários anos e anos de um povo totalmente imerso na idolatria, posteriormente em relação aos reis que só desvirtuavam a população, a gente percebe que chega um momento em que o povo de Israel vai para o exílio babilônico. O livro de Lamentações é basicamente uma série de poemas e lamentos que expressam angústia, tristeza, que também serviam de forma literária de certa forma, que era algo muito comum no Oriente Próximo. Esses poemas vão expressar sentimentos de perda experimentados pelos cativos na Babilônia, e que por fim percebem como são tolos de terem se afastado de Deus. Samuel Schutz, em seu livro O Antigo Testamento, na página 343, ele diz: o autor vividamente retrata a situação difícil do povo de Deus, como pessoas exiladas em terras estrangeiras. É possível que o Senhor tenha se esquecido do seu povo? Sião está em ruínas, Israel parece estar abandonada. Era nisso que se passava o livro de Lamentações. O profeta Jeremias estava colocando de forma poética aquilo em que demonstrava a devastação do povo de Israel que agora estava indo para o exílio. Nesse livro nós percebemos basicamente 3 sentimentos no livro de Lamentações. O primeiro é o sentimento de sofrimento. Lá em Lamentações, capítulo 1, verso 12, diz assim: vocês não se comovem, todos vocês passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. O segundo sentimento é o sentimento de confissão. Agora, pulando para o capítulo 3, no verso 40 do livro de Lamentações, nós vemos assim: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos, nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. Lamentações capítulo 3, verso 40 ao 42. O povo começa a perceber que fez algo errado,
Você vai perceber que esse algo errado trouxe essa separação e trouxe essa devastação no povo de Israel. Mas também o livro de Lamentações é interessante porque apresenta esperança. Lá no capítulo 5, nos versos 19, no 21 e no 22, diz assim: Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração a geração. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Remova os nossos dias como os de antigamente. Eles percebem que, depois de declarar que estavam em um sofrimento profundo, depois disso a confissão, reconhecer o erro, eles mesmo assim tinham esperança na promessa de Deus que iria os resgatar. O livro de Lamentações, acima de tudo, nos faz lembrar de permanecermos confiantes. Para aqueles exilados, o cativeiro babilônico parecia ser uma tragédia. No entanto, o povo de Deus beneficiou-se com o cativeiro em muitos sentidos. Depois de serem enviados para a Babilônia, os israelitas nunca mais foram tentados pela idolatria. Então a gente percebe que, por mais que não fosse a intenção do Senhor em que o povo de Israel fosse para o cativeiro, mas ele se utilizou dessa situação para fazer com que o povo pudesse aprender alguma coisa. Um outro livro que nos ajuda a esclarecer um pouco mais sobre esse cenário em que nós estamos estudando é o livro de Daniel. Bem, o livro de Daniel ele tem um teor muito profético. Não é basicamente essa parte do livro de Daniel que nós vamos abordar. Vamos pegar simplesmente alguns aspectos históricos que dá para contribuir com esse nosso estudo. No livro de Daniel a gente percebe que Daniel ele sempre foi muito influente na nação poderosa da época. Inicialmente na Babilônia, em que ele chegou como um cativo, passa-se governo e Daniel continua a ter essa posição de destaque. Tanto que no momento em que Ciro conquista a Babilônia, instala o reino Medo-Persa, mesmo assim Daniel exerce a sua influência. Guarde essa palavra, Daniel, sinônimo de influência. Nós vamos entender um pouco mais o que pode ter ocasionado essa influência de Daniel no reinado de Ciro. Um outro livro interessante é o livro de Esdras. No livro de Esdras a gente encontra o retorno dos exilados. Deus havia falado para o profeta Jeremias de que o cativeiro duraria apenas 70 anos. E o povo de Israel ficava apreensivo no início para saber como iria chegar. Porém, o povo de Israel chegou um momento em que foi se acomodando mais e mais. E que essa promessa de libertação do exílio não era algo tão buscado de todo o coração. Então, a gente entra agora no livro de Esdras. O livro de Esdras, que foi escrito por volta do ano 430 a.C., apresenta esse momento em que o povo de Israel estaria agora voltando para a sua pátria. Vamos ver o que o texto bíblico tem a falar lá no livro de Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. Ele diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e Judá. Esse foi o decreto de Ciro. Cerca de 150 anos antes da vitória dos persas contra a Babilônia, Deus, por meio do profeta Isaías, identificou Ciro como aquele governante que se levantaria para levar os exilados judeus de volta para casa. No primeiro ano de seu reinado, como a gente viu aqui no texto, Ciro, o persa, ele cumpriu essa profecia. Ele emitiu esse decreto que a gente acabou de ler, que permitiu aos judeus voltarem à Terra Santa e ainda levarem consigo os tesouros do templo. Ao mesmo tempo, Ciro também permitiu que outros desalojados também voltassem para a sua terra natal. E aí onde entra Daniel. Daniel provavelmente pode ter influenciado nessa inversão da política, fazendo com que fosse mais flexível, principalmente com o povo de Israel. Daniel ele era visto com muito respeito durante esses governos que governavam o povo de Israel. Provavelmente, quando Ciro ouviu falar de Daniel, o quis trazer para perto de si também, para que Daniel participasse do seu governo. Porém, no livro de Esdras, é dividido basicamente em duas partes.
um período logo quando tem a Ordem de Ciro e 80 anos depois, com Esdras, de fato. O primeiro grupo, eles foram, porém não construíram de fato a cidade, até porque era um grupo pequeno. Como eu falei, o povo de Israel estava acomodado a viver ali naquela região, inicialmente sob o governo babilônico e posteriormente sobre o Medo-Persa. O povo de Israel estava acomodado a viver ali. E Esdras foi com uma segunda leva, segundo grupo, para fazer com que a cidade de Jerusalém, o templo, pudesse ser restaurado novamente. E durante esse período de Esdras, o povo que estava trabalhando na reconstrução passou por dificuldade. Povos vizinhos faziam de tudo para que o povo de Israel não reconstruísse o templo, não reconstruísse os muros da cidade. Foi necessário um decreto do rei Dário. Lá no livro de Esdras, capítulo 6, a gente encontra esse decreto. E diz assim a partir do verso 1. Então o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E agora pulando para o verso 3, ele diz: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Então, foi somente a partir desse decreto de Dário em que o povo de Israel teve um alívio maior para construir tanto os muros como também o templo novamente. Inclusive, os impostos em que essas nações vizinhas que queriam impedir a reconstrução do templo foram destinados, inclusive, a ajudar na reconstrução do templo. Se a gente for analisar o livro de Neemias, a gente percebe que Neemias estava também no período próximo ali para a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Basicamente, resumindo Esdras e Neemias, nos 2 livros a gente encontra as dificuldades e os desafios que foram enfrentados pelos aqueles poucos judeus que se propuseram a deixar o conforto longe de sua pátria para voltarem à pátria judaica. William Lassor, no seu livro O Antigo Testamento, na página 632, apresenta uma declaração que evidencia a importância de Esdras e Neemias. Ele diz assim: Por meio da obra de Esdras e Neemias, a nova identidade de Israel passou a girar em torno da lei e do templo. Nesse momento fundamental, por meio da providência dos atos redentores de Deus, a identidade do seu povo foi criada pelas formas muito religiosas, pelo contentamento, que antes do exílio nunca conseguiu se tornar o centro de sua vida. E nesse momento, aí sim, a gente pode adentrar um pouco mais no livro de Ageu. Foi nesse cenário em que a voz profética desse homem teve a sua importância. No período em que a cidade, os muros estavam sendo reconstruídos, porém o templo estava sendo negligenciado. A mensagem de Ageu oferece um quadro sombrio de um povo que perdeu novamente qualquer interesse em adorar e obedecer a Deus. O livro de Ageu, escrito por volta do ano 520 a.C., vai apresentar um clamor ao povo para dar o devido valor ao templo. E nós vemos no livro de Esdras uma menção a Ageu e também ao profeta Zacarias, quando diz assim, capítulo 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Mas qual foi essa mensagem do profeta Ageu? Agora sim nós vamos adentrar no livro de Ageu, a partir do capítulo 1, reconstruindo o templo. Por meio de uma série de 4 mensagens datadas, registradas, o profeta levou uma pequena comunidade judaica a concluir a reconstrução do templo de Jerusalém. Essas 4 mensagens eram: primeiro ponto, colocar Deus em primeiro lugar. O segundo era confiar em Deus, porque Ele iria prover o necessário para o sustento. O terceiro, a partir de um dia específico, 18 de dezembro do ano de 520 a.C., Deus iria abençoar cada vez mais esse povo. E o quarto ponto, o trono de Davi seria estabelecido. Mas vamos para o relato bíblico. Livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês,
No primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saqueel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. No verso 8. Subi ao monte, trazei a madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Bem, dia 29 de agosto, 520 a.C., o profeta Ageu ele anunciou que as bênçãos materiais haviam sido retiradas porque o povo de Deus não havia colocado Deus em primeiro lugar. Essa foi a mensagem de Ageu, focalizando na reconstrução do templo, enquanto que aquele pequeno grupo que estava voltando para sua pátria estavam chegando e querendo reconstruir logo suas casas, estruturar suas terras. O profeta Ageu exortou de que o povo estava negligenciando o templo, que permanecia inacabado. E como eu mencionei, o profeta Ageu fala: vocês têm semeado muito, porém não têm recebido o suficiente. É como se estivessem colocando dinheiro dentro de um saco furado que vai caindo cada vez que vocês colocam mais. E um ponto interessante que a gente deve se focar é quando ele diz: considerai o vosso passado. Nesse relato, desses 8 versos que nós lemos, ele falou isso 2 vezes. Na mentalidade hebraica, a repetição quer dizer que nós estamos diante de algo importante. O profeta Ageu estava enfatizando: lembrai-vos do vosso passado. Lembrem-se de quando vocês negligenciaram a Deus. Lembrem-se de quando vocês deixaram Deus de lado. Lembrem-se de quando vocês preferiram os falsos deuses ao invés do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Lembre-se quando vocês deixaram Deus de lado. Tudo de ruim começou a acontecer em vocês. E se as coisas ruins ainda estão acontecendo, porque vocês ainda estão colocando Deus de lado, porque vocês ainda estão negligenciando a Deus. E uma parte muito interessante, encontra lá no verso 8, que foi o último verso que a gente leu, quando ele diz: subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Pegando princípios desse texto, fazendo uma aplicação homilética para a nossa vida, é interessante porque ele diz: subir ao monte, ir até Deus, ter comunhão, trazer a madeira. Essa comunhão com Deus, trazer para mais e mais pessoas, e edificai a casa, cumprir a missão do Mestre. Subir ao monte, trazer a madeira, edificar a casa. Ter mais comunhão, levar para mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter também essa comunhão e assim cumprir a obra do Mestre. A obra do povo de Israel naquele momento era reconstruir o templo. Eles estavam negligenciando isso. Foi necessário o profeta Ageu para fazer com que o povo pudesse voltar para os caminhos corretos, novamente se lembrar daquilo que era o mais importante. Aquela pequena comunidade judaica levou a sério as palavras de Ageu. Incentivado por outras de suas mensagens, pôs-se a concluir a construção do templo. Você está concluindo a construção do templo? Será que o templo de Deus em sua vida está sendo negligenciado? O livro de Ageu é um livro completo. Apresenta as bênçãos decorrentes da obediência. Agora, lá no final do livro, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão.
um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era o líder, governador de Judá. Naquele momento, ele, como líder, precisou ouvir a exortação de Ageu, levar para o povo e influenciar o povo. O povo cumpriu a ordem, o templo foi reconstruído. As glórias desse templo foi demonstrada em maneira de exaltação ao Deus de Israel. Por meio do livro de Ageu, eu percebo que quando estou passando por dificuldades, eu me lembro de que, por mais que eu esteja no exílio, a liberdade vem. Eu entendo que Deus utiliza de várias situações para fazer com que eu aprenda mais e mais a amá-lo. O livro de Ageu é belíssimo, e a principal lição que podemos tirar é de que precisamos reestruturar o templo de Deus em nossas vidas. O povo de Israel precisava reconstruir o templo físico. Nós precisamos reconstruir o templo espiritual em nossas vidas. Essa foi a mensagem do livro de Ageu. Mas que, acima de tudo, bênçãos vêm em decorrência da adoração verdadeira a Deus. E ele diz, lembrai-vos do vosso passado. Eu digo hoje, lembrai-vos do vosso passado. Lembrai-vos das histórias do povo de Israel, quando a idolatria, quando o pecado trouxe a destruição desse povo. Pare para pensar. Qual construção você está reconstruindo? A construção do bem material fútil que passa ou a construção do templo espiritual de Deus em sua vida? Reflita. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio do Fé e Evidência. Se você gostou, compartilhe com os amigos, faça com que esse projeto possa alcançar mais e mais pessoas, para que o conhecimento bíblico possa trazer transformações na vida de mais e mais ouvintes. Você pode ouvir esse podcast em várias plataformas, no Anchor, uma plataforma especializada para ouvir podcasts. Você pode ouvir também no Spotify e também você pode ouvir no YouTube, todos com o mesmo título, Fé e Evidência, basta pesquisar. O Fé e Evidência sai um episódio novo toda quinta-feira. E é isso aí, pessoal, nos vemos na próxima semana. Até mais.